E uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, apontou que a taxa de admissão no mercado de trabalho de calouros das principais universidades vem diminuindo a cada ano. E o número, gente, é assustador. 90% dos candidatos são recusados. E um dos motivos para isso estar acontecendo é a forma como os pais têm criado os filhos, viu? No Brasil, essa nova geração tem sido chamada de geração mimimi. Para entender o porquê que isso está acontecendo e o que fazer para melhorar a formação dos novos profissionais, estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Gisela Monteiro. Bom dia, Gisela, tudo bem? Bom dia, Vanessa, tudo e você? Obrigada pela sua presença. Que agradeço. Uma pesquisa aí assustadora, né, Gisela? O que está acontecendo com esses jovens? Então, o que é interessante é que não é um fenômeno local, né? Não é só americano ou só brasileiro, Mundial. É um fenômeno mundial. Sim. É a geração que foi alfabetizada digitalmente, né? Então, a característica que aqui no Brasil costuma se dizer que os pais protegem os filhos por conta de questões de violência, da condição da violência pública. Isso. Mas isso é um fenômeno mundial. Então, eles chamam de mimimi porque eles são mimados, né? Criados numa bolha, né? Super uma protegidos. Coisa assim, super protegidos. Então, desacostumados a serem contrariados, a terem que fazer escolhas, a viver contrariedades, frustrações, né? Então, eles, o tempo todo, eles querem fazer o que eles querem, quando querem, como querem. E do jeito que querem, do né? jeito que querem. E essas pessoas são nascidas a partir de 95, é isso? Mais ou menos, Mais né? ou menos nessa o que dá o faixa pessoal etária. que está entrando no mercado de trabalho com 20 e poucos anos, pós-universidade. Seria a geração Z? O que seria essa geração então, Z? Eles falam, essa delimitação de geração Z é que é o último período, né? É o pessoal nascido por volta do ano 2000, que teria hoje 17, 18 anos. Isso. Que está muito envolvido consigo mesmo, né? Então, você tem uma autonomia, por exemplo, de aprendizado, de conhecimento através do mundo da internet, da web. Sim, isso que deveria até facilitar, né? As pessoas a terem mais conhecimento. Então, mas isso facilita muito, acho que esse é um ponto importante, ele facilita muito o conhecimento. Você tem tutorial de tudo. Sim. Você aprende a trocar uma lâmpada, a instalar um computador, na um minha época a ar-condicionado. gente tinha que pesquisar em livros, né? Hoje em dia você joga no Google a palavra que você quiser, o tema que você quiser, você vê tudo sobre isso, A rigor, né? se a gente fosse pensar, né, você não precisava ter nem muita escola presencial, porque você tem aulas de biologia, de física, de química online. Tudo online. Geniais. A questão é que você tem a informação e o conhecimento, mas você não tem a relação. Então, o que ele aprende de conteúdo, de informação, ele desaprende ou ele não tem a oportunidade de aprender a se relacionar, a lidar com alguém, por exemplo, numa situação de emprego que você é hierarquicamente inferior. Eles não estão acostumados a serem mandados, por exemplo. Você acha, então, que essa dificuldade está na parte social da coisa? Na parte que a gente de se relacionar com as Exatamente, pessoas? de habilidades socioemocionais, né? As habilidades de você trabalhar em grupo. Então, se você tem tudo na sua casa, seu computador, seu celular, o seu quarto, só para você, você não compartilha nem pai e mãe, né? Porque não tem irmãos. A maioria dessa Filho geração único, vem se tornando cada vez mais de filhos únicos. Você não está acostumado a dividir. Trabalhar em grupo significa negociar os objetivos. Sim, e você cria toda uma habilidade, a né, estratégia de emocional. trabalho. Quem é o mais inteligente, quem é o mais chato, quem é o mandão, de reconhecer as diferenças e poder... Não quer dizer que você... trabalhar em grupo significa aprender a ceder e a não ceder. Em que situações eu cedo ou não. E quais as características dessas pessoas, nascidas mais ou menos em 1995, que estão passando por esse problema hoje em dia? Então, eles se supervalorizam, eles acham que só pelo fato deles serem quem eles são, eles vão ter tudo, né? Eles vão serem quem são através de um conhecimento ali tecnológico. Porque dentro da família, eles são colocados num pedestal. Exatamente. Dentro da família. Fora da família, não. Né? Então, até nos seus pares sociais da mesma idade, talvez. Mas quando você vai trabalhar ou você está numa universidade, isso aparece. E o que a gente tem visto é que os pais, surpreendentemente, têm entrado nas universidades. Eles têm brigado, discutido com professores, com o chefe do filho, coisas inimagináveis. E a culpa não é dessa geração, a culpa não é dos jovens. É da criação. São nossos, né? Eu tenho filhas pais, né? jovens, 2 jovens meninas, a culpa é nossa, né? Dos pais que não preparam. A gente está fazendo um desserviço. A gente devia prepará-los para esse mundo incerto, imprevisível, instável.
de que eles tenham que improvisar, que lidar com a adversidade, fazer escolha, decidir, ponderar, negociar. Eles não estão acostumados a serem contrariados. Então, eles querem gratificação imediata no trabalho. Mas isso é muito difícil, né, Gisela? Porque o pai geralmente tem aquele filho único. Você acaba protegendo mesmo, porque você só tem aquele filho. Você coloca todas as suas expectativas nele, né? Como é que deve fazer agora? Depois que já está feito. A criança já está aí um adolescente então, e está tendo essa dificuldade hoje. Como é que a gente conserta isso? Tem como? Tem. Da responsabilidade proporcional. Então, por exemplo, você vê jovens de 18, 20 anos que o pai e a mãe acordam para ir para a escola. Não tem ou para ir para a faculdade ou para ir para o trabalho, né? Então, desde os 12, 13, acorde sozinho, faça o seu café da manhã. A gente tem que se preocupar que eles durmam bem, se alimentam bem. Então, os pais ficam perseguindo, escolhendo o curso do filho e deixam comer qualquer bobagem, se alimentar muito mal, dormir muito mal. Então, com os valores de honestidade. Por exemplo, se os pais, tem pais que têm clonado, né, tem aplicativos espiões do celular do filho, o filho não sabe, né? Não sabe que ele está sendo acompanhado pelo pai, e aí você vai discutir honestidade com o seu filho. Não. Com que parâmetros? Exatamente. E na hora que ele descobrir que isso está acontecendo, quebra-se uma confiança, e é muito sério isso. Então, a gente pode fazer e deve fazer que ele assuma a direção da sua própria vida, né? Então, olha, eu sustento, se vocês puderem, os pais, né, que estão aí nos ouvindo, pagar a faculdade ou estimular que ele vá numa universidade pública e pague a estadia, faça isso e diga, olha, até a universidade eu sustento, eu pago para que você se forme e tenha um trabalho. A partir de então, por que não quer dizer abandonar o filho? Pelo contrário, quer dizer prepará-lo. Ajudá-lo, preparar para a vida, para a vida. Né? Você vai estar sempre dando suporte emocional, acompanhando. Agora, tutelar neste ponto é contrário ao que se deve fazer. O ideal é dar responsabilidades, então. Exatamente. No dia a dia. Proporcionais à capacidade. Coloque desde o seu pequeno. despertador para acordar, para tomar o seu café. Cuide das suas responsabilidades, arrume o seu emprego, escolha a sua carreira, a sua profissão. Você está falando isso exatamente, isso me chama muito a atenção. A gente vê aí jovens, às vezes com 17, 18 anos, que já estão entrando na faculdade, né? E aí fica aquela dúvida, na minha opinião, eu acho que são muito jovens para tomar a decisão do futuro, do que vão querer para a vida. E aí, nessa hora, muitos pais escolhem por eles. Isso é um erro, não é, Gisela? Isso é um erro. Hoje tem cursos, né? A gente estava conversando aqui antes de começar. Tem, por exemplo, se você vai trabalhar na área de informática, de programação, de criação de jogos, não dá nem para você colocar num curso superior, porque isso, quando você montar o curso, já está defasado, dada a velocidade de transformação. Então, tem uma variedade de possibilidades. Eu, por exemplo, estudei arquitetura, me formei arquiteta com 17 anos e entrei na faculdade. Olha só. Com 22 eu estava formada, eu não desgostava, mas eu não tinha não se via Não. Naquela Aí eu fui estudar psicologia com 25, me formei com 30. Mas daí eu já trabalhava, eu fazia outras atividades para sustentar essa minha outra possibilidade. Então, isso acontece muito, né? Eu escolher o que... Eu falo para minhas filhas, se você também não quiser fazer faculdade, não é obrigada a fazer. Entenda que você vai se sustentar. Com qualquer... Você pode criar um negócio. Sim. Quanto custa 5 anos, 4 anos de uma faculdade? De repente, esse dinheiro você pode economizar e criar um micronegócio, uma empresa, uma plataforma, um aplicativo. E você acha que é muito cedo essa decisão do futuro nas mãos de um jovem de 16, 17 anos? Eu acho, mas também eu acho que você pode dar um tempo, né? Ele se formou, não necessariamente sabe? precisa prestar o vestibular em seguida. Não, ele pode trabalhar, fazer um estágio, ajudar no trabalho do pai e da mãe, pesquisar. Não dá para ficar no ócio sem nenhuma. Então, olha, você tem um ano sabático, né, para escolher, para pensar, 1 ano ou 2. É muito comum na Europa os jovens, quando se formam, fazerem trabalhos em outros países. Vão colher uva na França, vão trabalhar de auxiliar de cozinha, não sei aonde. Adquirir uma baita experiência de vida. Você também. Aprende outra língua, tem uma experiência de vida e aí dá mais tempo para fazer uma escolha mais consistente, né? E para não ter a influência dos pais também nessa hora, né? Eu acho que é a própria pessoa que tem que decidir pelo futuro. E quais os desafios das gerações anteriores, né? Aquelas mais tradicionais, para lidar com essa geração mimimi de hoje em dia? Então, é difícil, né? As pessoas falam assim, no meu tempo e tal. Então, muito, a gente ouve muito isso. Nas empresas, o que a gente tem sugerido é que eles precisam de uma tutela mais próxima. Então, essa história de que chegou o primeiro dia de trabalho,
na empresa e fala, olha, fica aí vendo como é que se faz e aí você vai aprendendo, eles não aguentam isso. Eles estão acostumados a serem monitorados. Então, é preciso que você estabeleça objetivos e tarefas mais curtas. Então, acompanhe no início diariamente, depois semanalmente, ter alguém dentro da empresa, do lugar de trabalho, que o acompanha, que seja uma referência para ele, né? Então, alguém que trabalha, um jovem trabalha 6 meses num lugar, ele acha que é muito tempo. Eu já estou aqui. Pois é. Antigamente, a gente tinha pessoas que trabalhavam 20, 30 anos no mesmo lugar, né? Isso, para eles, é inimaginável. A perspectiva de futuro muito curto, né? Você está citando empresas, né? Você acha que as empresas têm que se adaptar, então, a essa nova geração, ou essa nova geração que deveria mudar para encarar as empresas de hoje em dia? Então, acho que ambas as coisas. Acho que os pais, nós pais, as escolas que formam os jovens têm que tentar formar de um outro jeito, prepará-los mais para as adversidades, para a vida como ela é, para essa coisa imprevisível que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Sim. E as empresas que estão recebendo esses jovens têm que ter uma proximidade maior. Eles querem ter mais flexibilidade de horário. Hoje não estou afim de ir trabalhar. Como não estou afim de trabalhar? Imagina. Dependendo do trabalho, você aqui, por exemplo, você não pode não estar afim. Não, né? Não tem Você jeito. tem toda uma estrutura. Por isso que também tem se tentado flexibilizar para um trabalho em casa, né? Tanto quanto possível, porque aí ele trabalha no ritmo dele. Mas em algum tipo de trabalho isso não é possível. Então, as empresas têm que tentar flexibilizar horários, condições, até gente que quer levar cachorro. Né? Antigamente tinha uma preocupação com os filhos, né? Que os funcionários tivessem creche para os filhos. Agora hoje não, são os bichos. Os bichos de estimação. Pois é. E que ele tenha objetivos muito a curto prazo. Você fala, olha, daqui a 20 anos você pode... Não. Ele não pensa nem no final do ano. Que coisa, né? E você acha que um pouco da geração também, da sociedade que é culpada? Eu vejo pelas escolas, por exemplo. Na minha época, eu estudei em colégio católico, a gente chamava os professores de mestres, né? Hoje em dia, a gente vê aluno batendo em professor. É uma coisa assim que estão aceitando certas coisas que antigamente não existia isso. Você acha que a sociedade tem um pouco de culpa também, de repente, até o ensino dentro das escolas? Então, eu acho que é um conjunto de mudanças. Eu dei aula até o ano retrasado numa universidade durante mais de 20 anos. Como diz um colega meu, a subjetividade mudou, o aluno mudou. Ele vem de um lugar... Então, por que você respeitava seus professores? Porque você respeitava seu pai, sua mãe, seus avós. Sim. Os adultos mais velhos eram figuras a serem protegidas, cuidadas e respeitadas. Então, o aluno chegava para dar um aviso, batia na porta. Professora, quero dar um aviso. Por favor, você chega no final da aula, tudo bem. Ele abria a porta, entrava e falava. Não porque ele queria me atrapalhar, mas porque ele estava acostumado daquela forma. Ele quer resolver o problema dele. Se é bom para mim e para a classe, não importa. Ele quer resolver o problema dele. Então, muitas vezes, o papel do professor aí eu parei de falar... Bloquear isso, né? Professora, você pode continuar dando aula? Eu falei, ninguém vai prestar atenção em mim. Aí ele se tocou, ele falou, foi mal, né? Porque não existe mais desculpe. Agora, foi mal. Foi mal, Foi mal, professor, e tal. Então, este aspecto da relação humana, da interação com as outras pessoas, ele às vezes é mais importante que o conteúdo. O conteúdo você pode estudar. Sim. Online, e-book, lendo, de qualquer forma. A relação precisa ser aprendida, reaprendida. Pois é. E você acha, assim, na sua opinião, até como professora, que alguns professores embarcam nessa geração mimimi? Acabam pegando esses costumes? Então, errados, né? Aí depende da escola como um conjunto, colocar alguns princípios e alguns limites a serem respeitados, né? Então, tem algumas regras que precisam ser colocadas. Se o horário da aula e eu não quiser que ele entre, eu posso impedi-lo. Agora, se ele vai na diretora e a diretora cede, exatamente, não dá. Por isso que o conjunto da escola precisa ser organizado para que isso seja recolocado. O problema é que às vezes você faz isso com o aluno, aí vem o pai e a mãe, ou ambos. Pois é, que não percebem o problema, né? E qual que é a dica que você dá para esses pais, justamente, que não enxergam esse problema dentro de casa? Então, eu queria dizer, acho que isso é muito importante, que a gente pense que vida que a gente está levando e que vida a gente quer para os nossos filhos, porque a superproteção, ela atrapalha e não ajuda. Eu não sei se eu vejo, né, eu atendo consultório há 25 anos, também mudaram os problemas e os pacientes, e eu converso com os meus colegas, as pessoas estão muito mais sofridas, estão muito mais medicadas, a vida está muito mais difícil. Então,
acho que se concentrar no filho e querer que ele não passe por nada disso, eu também desejo isso. Sim, mas está errado, mas porque vai passar. Vai passar, mas preparar para passar é conviver com isto e não impedi-lo de ter essa experiência. Isso, né? isso. E essa autonomia e responsabilidade que a gente deve passar para os nossos filhos, você acredita que seja a partir de qual idade, Gisela? Desde sempre. Desde sempre. Desenvolvimento humano significa dar habilidades e capacidades proporcionais a cada idade. Entendi. Então, desde pequenininho, você está brincando, acabou de brincar, olha, tem 5 minutos, tudo. guarda tudo. Tanto quanto possível, vai tomando banho sozinho, se troca sozinho, a alimentação, a convivência. E aí, também já vi meninas de 8 anos que os pais dão banho, que escolhem a roupa. Ah, mas ele vai sair que nem o Agostinho Carrara? Mas é um menino de 7 anos. Não importa se a bermudinha xadrez, a camiseta listada. Pelo menos a escolha foi dele, tem a autonomia. Tá limpo, tem que estar limpo, asseado, em condições de brincar. É verdade. Não precisa estar bonitinho, né? Que papo bom, né, gente? Pena que o nosso tempo é curto, mas a Gisela tem um canal no YouTube, né, Gisela? Dá pra gente deixar o endereço, quem quiser ir lá, você sempre dá dicas, conversa sobre alguns temas, como é que funciona? Então, é um canal que eu tenho no YouTube, uma página no Facebook, que chama Falatório com Gisela. Os dois está aí na tela, o endereço, youtube.com/falatório com Gisela. Os dois têm o mesmo nome, então vocês tem blog, fiquem à vontade, tem texto. Eu faço vídeos curtos justamente porque ninguém tem tempo para ver mais do que Ninguém tem paciência para nada, não, né? Exatamente. Já é a geração mimimi também, né, Gisela? Tá bom, muito obrigada, viu, pela sua entrevista. Eu Foi que muito agradeço, bom. Vanessa. Uma boa tarde para você.